A paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma aula da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Londrina. E eu sou o pastor Nantes e estarei com você juntos nesta lição. Pois bem, a lição número 13, ela vem trazer um estudo sobre a Assembleia de Jerusalém. Neste momento histórico, a igreja estava sendo fortalecida, estava crescendo, mas existia ali uma transição doutrinária que estava sendo motivo de contenda, inclusive, e de entendimento entre os apóstolos. E este momento foi muito importante para definir o que de fato os gentios que estavam sendo convertidos pelo Senhor deveriam fazer. Porque nós sabemos que os judeus eram apegados à lei mosaica, aos costumes judaicos, às cerimônias judaísta ou judaísmo, né, do judaísmo, e que quando eles perceberam que os gentios também estavam sendo alcançados por Jesus, surgiu dúvidas. E agora? Como fazer? Será que os gentios precisam, de fato, seguir a lei? Guardar a lei? Precisam circuncidar-se como nós, os israelitas? E essa lição vai tratar exatamente sobre esta questão, envolvendo aí principalmente os apóstolos, né? E agora com Paulo também nesse cenário. Paulo que tinha sido convertido através do próprio Jesus, né? E agora ele era um missionário, um apóstolo. E ele precisava entender também essa questão e ajudar a doutrinar aos gentios, tendo em vista que ele é chamado do apóstolo dos gentios, não é? Pois bem, na introdução do comentário, diz o seguinte: no entendimento dos apóstolos, se isso fosse exigido, ou seja, que os gentios guardassem a lei, a salvação deixaria de ser totalmente pela graça, o que era inaceitável, né? Nós estávamos ali passando da dispensação da lei para a dispensação da graça. Seria um retorno, seria anular o sacrifício de Cristo, se voltasse, no caso os gentios principalmente, começassem a praticar a lei para poder ser cristão. Então seria um retorno, seria uma volta atrás, não é? E isso teve uma discussão muito grande. E Lucas, autor do livro de Atos, não é? Ele deixa isso muito claro, ele deixa claro que a decisão tomada pela igreja naquele momento foi guiada pelo Espírito Santo. Então não foi uma discussão meramente humana. Eles oraram, eles foram guiados pelo Espírito Santo, e isso nos faz entender e compreender melhor quando Jesus prometeu: olha, eu vou ter que ir para o Pai, mas enviarei o Consolador, o outro Consolador, e ele vos orientará em tudo. E esta reunião, esse conclave que teve em Jerusalém entre os apóstolos, já foi um começo ali. O Espírito Santo, desde o dia de Pentecostes, já vinha trabalhando, convencendo e convertendo os pecadores, não é? Através das pregações dos apóstolos, sobretudo de Pedro. O Espírito Santo já vinha trabalhou na vida de Paulo, de Ananias, do próprio Pedro, sobre a questão dos gentios. Ou seja, cumpriu-se o que Jesus falou, que o Espírito Santo viria e que iria trabalhar. Essa, na verdade, é a missão do Espírito Santo, até hoje. Então, desde o Pentecostes até hoje, obviamente que anteriormente também, mas numa dispensação diferente, mas desde o Pentecostes até hoje, o Espírito Santo tem desenvolvido essa função
E lá não foi diferente. Lá também ele orientou os apóstolos a tomarem a decisão correta, ou seja, é pela graça, não é pela lei. Pela lei, o período da dispensação acabou, não anulando a lei, mas que a graça era suficiente para a salvação. O tópico 1 fala sobre a questão doutrinária. O relatório missionário. Paulo, então, faz um relatório, né? Paulo faz esse relatório para Antioquia. A questão doutrinária que se tornou objeto de discussão nesse concílio de Jerusalém, não é? Fruto, inclusive, desse relatório. O cristianismo para os gentios começou em Antioquia, inclusive onde, pela primeira vez, os cristãos foram chamados dessa forma. E exatamente lá em Antioquia teve um início na igreja daquele local essa questão. E agora? Nós estamos aqui com os gentios, eles devem passar pela circuncisão ou não, eles devem aderir à lei ou não. Lembrando que Antioquia, naquele momento, era a segunda maior ou a segunda principal igreja daquele momento, né? Paulo ainda estava em incursão nas viagens missionárias, mas Antioquia era a segunda igreja principal daquele momento histórico, sendo a primeira, obviamente, Jerusalém, e agora Antioquia. Só que Antioquia, a grande maioria tinha judeus, óbvio, mas uma grande parte era formada por gentios. E ali então começou essa dúvida. Os missionários narraram o que Deus havia feito entre os gentios e como estes aceitaram a fé. O fato dos gentios serem enxertados nessa missão de Jesus salvífica não tinha como ser contestada, porque os gentios começavam a receber ao Senhor e imediatamente Jesus os batizava com o Espírito Santo como sinal de que ele, Jesus, tinha aceitado aquele gentio ou aqueles gentios. Então os próprios judeus não tinham como contestar, não, mas será que eles são cristãos mesmo? Será que o Senhor Jesus está aceitando? Jesus dava o testemunho logo que eles os aceitavam. Então, o relatório feito por Paulo para Antioquia deixa implícito que a salvação dos gentios ocorreu inteiramente pela graça de Deus, sem que nenhuma exigência da lei fosse imposta. Tanto Paulo quanto Barnabé viam a ação de Deus. Eles viam a ação de Deus na vida dos gentios, manifestada por meio de milagres, inclusive milagres extraordinários, não é? E também o sinal de línguas, quando eles eram batizados no Espírito Santo. Portanto, a salvação, concluíram eles, é um dom de Deus, concedido inteiramente por sua graça. E o que significa essa graça? Fé em Cristo. A salvação tinha que ter fé em Cristo e não seguir um rito antes de crer. Subtópico 2, o legalismo judaizante, não é? Um grupo de judaizantes se sentiu incomodado com o relatório dos missionários. Como assim? Eles não vão praticar a lei? Basta ter fé em Jesus? Houve, portanto, um confronto entre esse grupo judaizante e os missionários, sobretudo Paulo e Barnabé. Porque foram Paulo e Barnabé que viram o agir de Deus nos gentios, começando por ele mesmo, Paulo, embora ele não era gentil, mas a mesma fé, a mesma operação na vida dele aconteceu naqueles que ele pregava e se convertiam, não é? Por se tratar de um termo complexo e de amplo alcance, a igreja de Antioquia considerou adequado, não é? Eles eram novos convertidos, eles consideraram então adequado remeter a questão para Jerusalém, para a igreja de Jerusalém, para os apóstolos,
a igreja de Jerusalém, inclusive, que era considerada a igreja mãe, a sede, onde o assunto seria analisado e amplamente discutido pelos apóstolos e presbíteros. Se a discussão fosse cumprir a lei, penso que fariam uma retroagiria, como nós dissemos, e deixaria a graça de lado. E a essência da salvação, obviamente, correria o risco, não é? Pois bem, o tópico 2 fala sobre o debate doutrinário. Judaizantes que ali se encontravam deixaram claro que a igreja deveria circuncidar os gentios convertidos e ordenar que eles guardassem a lei de Moisés. Esta era a determinação dos judeus, né, que se converteram ao cristianismo, que embora fossem cristãos, eles diziam que os gentios tinham que circuncidar e guardar a lei de Moisés. Pedro, então, evoca a experiência pentecostal gentílica como prova da aceitação deles por Deus, como nós dissemos. Pedro também já estava convencido. Não, mas se eles receberam a promessa, eles também são cristãos e não são judeus. Obviamente que Pedro lembrou do dia do Pentecoste, não é? Quando todos foram cheios do Espírito Santo, ele se colocou em pé e pregou, e naquele momento muitos judeus se converteram. E também teve outro momento, né, que ele teve essa notícia lá em Cesareia, que o pessoal foi batizado, sendo gentil, então não tinha como negar. Pois bem, no subtópico 2 diz que o derramamento do Espírito Santo sobre os gentios, anos antes em Cesareia, na casa de Cornélio, havia sido uma experiência objetiva, física e observável por todos os presentes ali. Todos viram essa experiência, todos que ali estavam. Então não tinha como negar. Não tinha como negar que os gentios também estavam sendo alcançados pela graça. Paulo deixou claro que o recebimento do Espírito era um fato observável e que todos, portanto, tinham consciência de o que haviam recebido. Bom, concluindo essa parte aqui, se Deus aceitou, quem eram os apóstolos? Se Deus aceitou, quem eram os judaizantes para negar, não é, a salvação aos gentios? Mas a questão era outra, é se eles deveriam ou não fazerem parte dos ritos judaicos. O subtópico 3 fala que a fundamentação profética da fé gentílica. Tiago, que é aqui como irmão de Cristo, irmão de sangue de Cristo, irmão de Jesus, né? Recorre às profecias. Ele vai lá no livro do Antigo Testamento e recorre às profecias para fundamentar sua defesa de aceitação dos gentios na igreja. Fala, não, peraí. Para ele, a inclusão dos gentios na igreja estava predita nos profetas. Como está registrado em Atos 15:15, tá? E com isto concordam as palavras dos profetas. Essas foram as palavras proferidas por Tiago, o irmão de Jesus. Deus já havia mostrado aos antigos profetas que os gentios que viriam depois, obviamente, fariam parte do povo de Deus. Pois bem, o subtópico, ou melhor, o subtópico 3 do tópico 2, continuando aí, diz o seguinte: o Evangelho não aceita o conceito de um Deus sem misericórdia e quer nos justificar de tal modo que sirvamos a Ele sem medo de perder a salvação. E o tópico 3
fala sobre a decisão. Qual foi a decisão da Assembleia em Jerusalém? Pois bem, o tópico anterior nós encerramos dizendo que Deus tem misericórdia. Ele tem misericórdia de quem? Dos judeus? Sim. Mas também dos gentios. Por isso a graça nos alcançou. E o tópico 3 vem trazer a decisão. E subtópico 1 diz o seguinte: o Espírito na Assembleia. O Espírito Santo não era apenas visto como uma doutrina na igreja. Não era apenas um estudo sobre o Espírito Santo, mas como uma pessoa com participação ativa nela. Então, a você que é pastor, você que é dirigente de igreja, você que cuida do povo de Deus, nunca, absolutamente nunca deve esquecer que o Espírito Santo sempre, quando envolve assuntos cristãos, do povo de Deus, da igreja, a igreja totalitária, não estou falando aqui de denominação, mas faz parte. Então você tem que ter uma ideia que o Espírito Santo está no controle, ele quer participar, ele quer dizer o que deve ser feito. Então nós temos que dar o espaço, ele tem uma participação ativa, não é? Nós já falamos e vamos repetir, o Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa. O Pai, ele já cumpriu a missão. Ele criou todas as coisas, embora continue criando. O Filho já redimiu todas as coisas, embora ele continue atuando. E o Espírito Santo está em missão. E a missão dele é justamente essa, de cuidar da igreja, de salvar, de convencer o pecador. Então ele não para, mas ele tem uma vida ativa e na igreja uma participação ativa. O subtópico 2 dá a orientação do Espírito na Assembleia. Qual foi a orientação do Espírito na Assembleia? O texto de Atos 15, 28, não nos diz como era feita a orientação do Espírito Santo, qual a instrumentalidade que ele usava. O texto não fala, não é? Contudo, a observação feita por Lucas, o autor de Atos, qual foi a observação que ele fez? Que Judas e Silas eram profetas e que eles fizeram parte da comissão que levou a carta com a decisão tomada pela Assembleia. Eles fizeram parte da comissão que levaram essa carta. Então isso indica que o Espírito Santo se manifestava na igreja por meio dos seus dons, ou seja, através dos profetas. Então é uma grande probabilidade, quase que certeira, de que através dos profetas, através dos dons espirituais, o Espírito Santo orientava sobre esta e tantas outras questões. Pois bem, o subtópico 3 diz o seguinte: o parecer final da Assembleia. Como nós dissemos no começo da lição, era um momento histórico muito importante para a igreja, a partir daquele momento até hoje, não é? Para firmar qual seria o procedimento da igreja, se ela aderia à lei mosaica, os costumes judeus, ou se ela passaria a viver pela graça. Então, qual foi a decisão? Obviamente, nós tivemos ali muitos e muitos debates, não é? O Espírito Santo atuando, dando a coordenada, dando a direção, e de fato eles chegaram a uma conclusão de como deveria ser o procedimento do povo gentil que estava se convertendo ao cristianismo. Depois dos intensos debates, o parecer da Assembleia foi de que os gentios deveriam se abster das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, lembrando que o sangue é a vida, não é? Da carne sufocada e da fornicação. Essa era a carta que
levava estas recomendações. A decisão da Assembleia, portanto, então, era que os novos convertidos deveriam abster-se das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, ou seja, de comer o sangue, não é? De comer carne sufocada e da fornicação, que trata da sexualidade, não é? Pois bem, a questão da sexualidade, mas a sexualidade profana, não a sexualidade pura entre um casal. Não vamos entrar no detalhe, que não é o caso. A igreja procurou resolver a questão mantendo-se rigorosamente fiel à doutrina da salvação pela graça. Portanto, a partir daquele momento estava definido no Concílio de Jerusalém que a igreja ela viveria pela graça. A salvação seria pela graça, isto é, sem os elementos do legalismo judaico. Ok? Todavia, como se trata de uma igreja só, o legalismo deveria ser rejeitado. Os crentes judeus, não. O legalismo, rejeitado pelos gentios. Porém, os crentes judeus não deveriam ser rejeitados. Assim, ficou demonstrado que os gentios eram salvos pela graça, mas deveriam impor alguns limites à sua liberdade cristã, como nós já lemos, né? Porém, a convivência com os judeus seria uma convivência única, cristã, e aceitar os judeus, assim como os judeus deveriam aceitar os gentios, porque a igreja é uma só. E para finalizar, eu quero ler para vocês um trecho bem pequeno da conclusão que diz: graças ao parecer de uma liderança sábia e orientada pelo Espírito Santo, a igreja tomou a decisão certa. Que Deus nos abençoe e que continuemos ouvindo o Espírito Santo orientar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado por sua atenção e até uma próxima edição. Que Deus te abençoe.